essa parte que a gente vai passar a trabalhar, primeiro nós vamos entender como é que funciona a parte gráfica, certo? Então, quando eu venho aqui em arquivo, eu vim em novo, a gente usava um programa aplicação console, nós vamos trabalhar agora com uma aplicação, certo? A ideia do formulário, a gente passar a trabalhar com o formulário, é que o primeiro formulário que a gente vai criar, que a gente cria, nós vamos passar a chamar ele de gerente. Qual que é a ideia? A ideia que se tem é de que eu vou colocar nesse primeiro formulário a base para mim poder fazer o restante das coisas. Ou seja, ele vai chegar ali, ele que vai receber tudo e dele nós vamos passar para frente, certo? Então, nós temos algumas coisas que nós vamos ter que passar a utilizar, né? Vamos dizer assim, só para vocês passarem a entender. Eu tenho o form que está aqui. Esse cara aqui é o formulário, ok? Esse formulário, ele tem informações a respeito do posicionamento dele, aonde que ele está, qual o tamanho que ele tem e tudo mais, certo? E eu vou ter uma outra situação, que é esse código aqui. Esse código, ele está vinculado diretamente com o formulário, certo? O nome dele, que é esse form1 que está aqui, ó, observe que é o nome que está aqui em cima, certo? Então, o que ocorre? Eu tenho form1 aqui de novo, né? Então, esse camarada, ele está vinculado. Na hora da gente trabalhar, a gente usa, eu tenho o formulário, eu tenho a linha de código e eu tenho um inspetor de objetos, ou Object Inspector. Como é que eu acesso ele? Eu uso a tecla F11. F12 vai para o código, F12 de novo vai para o formulário, F11 ele vem para o Object Inspector. O que tem a ver esse Object Inspector com o meu formulário e com o código que eu tenho? Bom, muito bem. Tem alguns atributos que nós vamos passar a ter aqui. Observe que a quantidade de itens que tem aqui é relativamente grande, as possibilidades do que se tem, tá? Então, quando a gente passa a trabalhar com uma ferramenta como essa, que tem uma quantidade de recursos muito grande, a gente começa trabalhando com alguns recursos básicos para serem trabalhados. E aos poucos vocês vão se ambientalizando com as possibilidades, certo? Tá? Então, o que é que nós temos? Vamos dizer assim, ó, eu estou com o formulário aqui. Nós temos que entender assim. Eu tenho o formulário, então, ó, ele tem um termo chamado caption, certo? Eu vou ter, aqui embaixo, tem um outro, está com o form1, certo? Eu tenho outro campo aqui, que chama name, nome. E o name, ele tem o mesmo valor que o caption, certo? Aí aqui eu vou fazer alguma coisa, vou vir aqui, vou colocar aqui, vou chamar de gerente. Ok, dei Enter. Significa o nome do meu formulário passou a se chamar gerente. Quando eu mudei o nome do meu formulário aqui, olha o que aconteceu com o caption. Recebeu o mesmo nome dele, certo? Mas eu venho para cá, então, ó, esse cara mudou. Observe que se eu mudar o caption primeiro, colocar gerentes, por exemplo, vou colocar no plural, é ele que aparece aqui. Certo? Mas, então, significa que o nome lá embaixo mudou, então? Não, o nome continua como gerente. Certo? Então, tem algumas regras aí na hora de trabalhar com isso. Agora, como é que ficou no código? O código, o nome da classe, ele ficou tGerente. Tudo que for formulário criado no Delphi, no nome que ele vai... Observe que o nome aqui está gerente. Ele acrescenta o T. Ok? Tudo que for no Delphi, ele vai fazer esse processo. Tá claro?
Aí, algumas situações que a gente recomenda. Quando eu precisar mudar o nome, eu não venho mudar no código-fonte. Eu mudo lá pelo Object Inspector. Certo? Se eu mudar aqui diretamente, eu corro o risco de não conseguir mais ser acessado. Mas fiquem tranquilos, caso aconteça isso, no máximo vocês vão ter que fazer é fazer o formulário de novo. Não é nada muito grave. Né? Só requer algum tempo. Né? Depois que você fizer a primeira vez, eu tenho certeza que vocês não vão querer fazer de novo. Né? Da próxima vez, vocês vão se lembrar de fazer direto no Object Inspector. Né? Mas se alguém quiser arriscar, verificar se isso é verdade, esteja à vontade, não tem problema. Tá? Bom, o que acontece aqui com relação a esse camarada? Né? Então, eu abri o formulário, é uma unit aqui, como a que nós tínhamos até então. Eu vou vir aqui e vou mandar salvar. Tá? Vou mandar salvar. Ó, estamos desatualizados aqui. 2019-02. Vou criar novo pasta ELP4. Ele pede primeiro o nome do projeto, igual a gente tinha aí eu vou chamar ele de o gerente, o mesmo padrão que a gente tinha até então, certo? Só vou acrescentar a letra U inicialmente, certo? Bom, a ideia desse gerente, então, é que ele vá passar a trabalhar e nós vamos passar a colocar alguma coisa nele, que é o que tem nessas abas aqui que a gente não chegou a utilizar, certo? Então, eu venho aqui e vou trabalhar com esse menu main. Venho aqui e trago ele para cá, certo? Vou clicar 2 vezes, vou mandar adicionar um item. Vou chamar lá, cadastros. Opa. É. Não está enxergando direito para trás? Não. Eu tinha a opção, vem aqui, tem o menu vai ficar só menu. Tem o checkbox, aqui para aparecer, vou colocar cadastros. Venho para cá, eu tenho a possibilidade de adicionar submenus. Para baixo, né? Aqui eu vou colocar, vamos lá, país. Estados. Cidades. Ok? Eu posso vir aqui em cima e também posso adicionar do lado, tá? Mas aqui, antes de mais nada, eu tenho algumas situações diferentes. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar no país, vou colocar um e-comercial. Cadê meu e-comercial?
que ele fez diferente? Aqui não pegou o e-comercial. É possível ver lá o que ele fez diferente? Ok? Então, vamos dizer assim, vim aqui, montei um menu. Então, aqui ele tem as opções aqui criadas. Certo? Tranquilo? Mas o que mudou no e-comercial? Eu acho que você tem que sentar lá ali na frente, né? O que mudou o e-comercial? Ele mudou. Vai ter que rodar para ver. Quando eu coloco o e-comercial na frente, ele faz a opção de sublinhar. O sublinhar significa que se eu der um Alt P, ele vai direto na opção. Certo? Aqui não vai pegar porque não está rodando. Ok? Essa é a ideia. Tá? Então, só para a gente começar com um gerente simples, então eu tenho esse camarada aqui. Certo? O formato que a gente vai passar a trabalhar com os formulários, a gente vai levar em consideração o seguinte princípio. Primeiro eu faço a consulta. Certo? Vou montar uma consulta. E da consulta, eu vou ver se eu quero um novo, quero incluir, se eu quero alterar, se eu quero excluir ou se eu quero sair. Certo? E na consulta, supostamente, eu posso pesquisar. Né? Então, eu vou ter um campo para preencher, a qual eu vou, se eu preencher lá, eu vou colocar um botão pesquisar e ele vai me buscar. Não foi isso que a gente tinha lá no projeto das coleções? Eu tinha um campo-chave e mandava buscar. Se eu encontrar, ele mostrava, já existe, e mostrava. Se eu não encontrar, ele vai liberar para mim poder cadastrar um novo. Não é isso? Vamos tentar fazer mais ou menos naquele formato. Primeiro você consulta, depois você cadastra. Certo? Só que nós vamos ter um formulário, a qual nós vamos chamar ele um formulário de consulta. Né? Partindo do princípio que a gente tem a ideia de fazer uso da herança, então nós vamos ter que trabalhar num formato um pouquinho diferente, certo? Vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida disso aqui? Por enquanto, tranquilo. Não fizemos nada assim fantástico, certo? Basicamente, entender que eu tenho um form, que é esse cara aqui que é visual. Eu tenho um código vinculado com ele, que é o editor de código, onde vai estar os códigos. Observem aqui, ó, só para aproveitar. Eu acrescentei o menu lá, ele veio e trouxe o menu aqui. Os atributos do menu. Certo? Então, eu insiro o código no formulário, ele me traz o código alterado. Certo? E eu tenho o F11 que me traz o Object Inspector, que aqui em cima o inspetor de objetos também está mostrando. Eu tenho o gerente, tenho o menu, tenho os atributos que estão aqui vinculados com ele. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos aproveitar e ver aqui se ele compila. Mais uma vez, aquela ideia de que a gente vai fazendo o código e vai testando para ver se aquilo que você está fazendo está tendo coerência, tem algum resultado. Né? Ó, ele encontrou um erro aqui. Cadê meu código de erro aqui? Menu, não tem problema nenhum.
abrir de novo aqui. Ele está reclamando. No meio. Algumas coisas no Lázaro às vezes é um pouquinho diferente no Delphi. Aqui, ó. Primeiro formulário, tá? Então, aqui não vai ter nada, porque não fizemos nada aqui ainda, certo? Tá? Então, não tem chamada de nada aqui para fazer, ok? Bom, vamos lá. Então, o formulário está aqui. O que nós vamos montar aqui agora? Vem aqui, novo. Vou montar um formulário, um novo formulário. Vem aqui, um formulário novo. Beleza. O que esse formulário vai ter? Ó, vamos usar o mesmo princípio do que a gente trabalhou lá atrás, certo? Primeira coisa, o name desse formulário aqui, eu vou vir aqui e vou colocar ele como... Vou usar certas siglas, certo? Então, eu vou colocar FRM de formulário, tá? Vou colocar ele como consulta. Nós vamos trabalhar com os formulários de consulta. Eu vou tirar o FRM. Vou deixar lá, consulta. Nós vamos ter, eu coloquei lá, país, estado e cidade, certo? Então, eu vou chamar de consulta. Esse daqui, vou chamar de consulta pai. Certo? Por que consulta pai? Opa. Porque é nele que eu vou colocar a base de tudo que eu vou utilizar. Ele vai ser o modelo lá, o model para mim. Certo? O que eu vou colocar nesse cara aqui? Bom, então, agora eu tenho aqui, ó, vou pegar um campo edit. Vou clicar aqui e vou colocar um campo edit aqui. Vou vir aqui e vou pegar um botão. Vou trazer o botão e arrastar aqui. Ó. Aqui eu tenho a seguinte situação. Ó, eu vou alinhar. Tá vendo que ele manteve o risco lá. Ele está dizendo que está alinhado. Ok? Qual que era o componente? List box, combo box, scroll, list action, frame, panel. Cadê? Memo. Não era memo. Radio button, list box, combo box, scroll. É quase aqui. String grid, draw grid. Observe que passando com o mouse ele vai dizendo o que é, né? Tá. Vou deixar para montar ele por último. Já. Deveria estar aqui. Tá. Vou deixar para montar ele, colocar ele depois. Eu vou colocar aqui embaixo alguns botões.
Bom, esse cara aqui em cima, eu vou dar o nome dele. Qual que seria o nome sugestivo para ele? Quase. Pesquisar. Certo? Que é o que eu vou usar para fazer a pesquisa. Tá? Esse cara aqui, eu vou chamar button, vou chamar de btn novo. Esse outro cara aqui, btn alterar. Observe que são os termos que a gente já viu em algum lugar isso, né? O que seria esse, então? Excluir. E esse último? Sair. Ok? Ó, coloquei os nomes seguindo um padrão de nomenclatura. Eu vou vir aqui e vou tirar o btn e vou colocar para cada um deles, só tirando e vou colocar a marca para ficar sublinhado. Esse campo edit que está aqui, eu vou vir aqui e ele tem um campo aqui embaixo chamado text, que é o que mantém o valor lá. Eu vou limpar esse cara e ele vai tirar o campo de lá. Certo? Tirar o lado pesquisar. Ah, faltou do pesquisar. Então vem aqui no caption e vou tirar o btn e vou colocar o e-comercial. Tá? O que nós temos aqui então? O que de fato vai acontecer? Quando eu clicar nesse botão pesquisar, supostamente eu vou ter uma consulta de país, vou ter uma consulta do estado, vou ter uma consulta da cidade, certo? A hora que eu clicar aqui, eu vou ter que criar esse método para executar, pesquisar, certo? O que ocorre é que o pesquisar que eu vou ter, se eu clicar, colocar no botão aqui o código para fazer isso, eu vou ter o código específico que eu vou ter que fazer para cada um dos botões que vai ter, certo? Aí aqui a gente usa a seguinte técnica, né? Eu venho aqui, vou criar aqui um subprograma, uma procedure, que eu vou chamar de pesquisar. Eu vou chamar uma procedure de novo, uma procedure alterar, procedure excluir, e procedure sair. Certo? Todos eles, supostamente, eu vou ter que refazê-los depois, certo? Mas, vejam bem, é o nome que está vinculado com o botão, não é isso? Eu coloquei o nome que está vinculado com o botão. Na prática, o que eu vou fazer aqui, eu vou montar esses métodos aqui e vou colocar lá que eu não vou ter nada aqui. O único código que eu vou ter aqui, dentre todos esses aqui, eu vou fazer, vai ser no botão sair, que eu vou dizer que eu vou dar um close. Certo? Supostamente é isso que eu vou fazer.
Aí o que eu tenho? Vou vir aqui, venho no formulário de volta e vou fazer assim. Clicar nesse botão é diferente do pesquisar que está ali. Ó, BTN pesquisar clique, tá aqui, certo? Quando eu tiver esse código, eu vou chamar pesquisar. Ok? Volto para o formulário. Vou clicar aqui, novo. Quando tiver aqui, eu vou chamar a rotina novo. Ok? Ó, e assim sucessivamente. Observe, quando ele está acrescentando esse BTN alterar clique. Não é a mesma coisa que eu já tenho a alterar aqui. Certo? Ah, mas por que fazer isso então, se não é a mesma coisa? Quem saberia dizer? Você conseguiu usar a herança? Oi? Você conseguiu usar a herança nos próximos? Consegui utilizar ele na herança. Certo? Então, vamos dizer assim. Está aqui. Certo? Criei os códigos correspondentes. Criei os BTN clique lá. Os BTN, o nome do botão, clique. Certo? E vinculei todos eles com o respectivo método que eu criei aqui. Certo? Tá. Então, vamos salvar esse cara aqui. Eu venho aqui, clico e vou mandar salvar. Como que a gente vai chamar isso? O consulta pai. Certo? Tá salvo. Não é isso? Bom, aqui, para a gente poder fazer o processo funcionar, eu vou ter que o gerente, na hora que ele clicar lá no país, ele vai ter que mostrar o formulário, certo? Só que a regra da orientação a objetos supostamente diz, como a gente trabalhou até o semestre passado, que tem que ter o quê? Quem é que cuida dos formulários? Operação? Aplicação? Não. Interface. Certo? Então, eu vou ter que criar classe. Antes de criar a classe interface, vamos ver assim, ó. Vem aqui, novo. Certo? Componentes de projeto herdado. Cliquei demais. Arquivo, novo, componente. Observe que aqui, ó, apareceu consulta pai. Certo? Eu vou clicar no consulta pai aqui e vou dar um OK. O que acontece? Ah, é o anterior? Vamos dar um F12. Ele está como Unit 2. Não é o anterior. E o consulta pai está aqui. Certo? Vamos fechar esse cara. Não vou salvar ele. Ó, eu estou com esse formulário aqui, hein? Vamos dar F12. Esse cara aqui. Então, eu venho aqui no meu consulta, aqui, no name, e ele aparece como consulta pai 1. Né? Nós vamos chamar ele consulta países. Certo? E aqui em cima, no caption, dá um enter lá. Vou chamar consulta de países. Certo? Aí eu venho aqui no código, olha, eu não tenho código nenhum implementado aqui. Na prática, aqui faltou um detalhe, né? Eu tenho os botões cliques aqui. O que é que eu tenho que chamar aqui? Virtual.
Hã? Virtual. Ah, tem que chamar esse cara aqui, tem que chamar esse outro aqui. Aqui. E aqui. Aí eu tenho que ter esses caras aqui. E vou vir nesse outro aqui, que não tem supostamente nada, né? Ixi. E vou precisar fazer o quê? Vou ter que trocar ele. Substituir por o quê? Override. Certo? Eu vou precisar desses caras ainda, né? De qualquer forma. Mas eu vou vir aqui dar um... Aí o que aconteceu? O que significa isso? Em Unted, ele herdou do que está no form pai, certo? Bom, vamos dizer que seja isso. Eu vou mandar, então, salvar esse cara aqui. Vai chamar o quê? Consulta países. Ok? Eu preciso criar ainda do estado e da cidade. Vem aqui novo. Ó, agora eu já tenho consulta países lá. Mas eu quero consulta pai. Certo? Veio para cá. Vou mudar então o name. Estados. Consulta. Aqui, observe que não mudou, né? De estados. Certo? Vou vir aqui no código. Na parte public. Vou criar os métodos. Certo? Vou mandar salvar. Vai chamar o status. Vocês querem que desligue lá? Tá bem? Ninguém vai morrer de frio, né? Então tá bom. Vem aqui novo. Mais uma vez. Vou pegar pelo consulta pai. Dou um OK. Vem aqui nas propriedades. Vamos primeiro no name. Cidades. Ok? Vem aqui em cima. Vou mudar. De cidades. Ok. Dou um F12. Venho na área public. 600 linhas. Tranquilo. Mecânico. Não é isso? Praticamente mecânico. Tá? Vou vir aqui, vou mandar salvar. O consulta cidades. Ok? Daí tranquilo. Então, aqui eu vou criar novo uma unit e vou vir aqui embaixo, né? Como é que é mesmo aqui? Type. Não.
a classe. Private, protected, public. Constructor, crie objeto, destructor, destrua-se, e eu vou ter procedure, peça dados, países, procedure, peça dados, estados. Procedure, peça dado, cidades. Na verdade, não vamos precisar de parâmetros. Por enquanto, vamos fazer 100 só para a gente poder visualizar. Ok? Vamos ter que ajustar isso depois. Tá ok? Então, bom, princípio, a gente nunca teve nada na interface, certo? Begin, end e acabou. Agora mudou as coisas. Então, eu vou ter lá vou chamar uma consulta países, que é de que tipo? Quase. Só, oi? T, consulta países. Muito bom. Uma consulta estados, que é do tipo T, consulta estados. E uma consulta cidades, do tipo T, consulta cidades. Eu vou abreviar. Tá bom? Como eu tenho estes objetos, automaticamente eu tenho que criá-los. Então, aqui passa a ser eu tenho o nome do objeto, recebe o nome da classe, ponto. Oi? Cria objeto é o nome que nós demos aos constructors, certo? Create. Certo? Aqui eu poderia colocar o owner, o proprietário, mas eu vou deixar com new. O proprietário seria o dono do objeto, form, certo? Oi? Aqui entre parênteses, eu poderia colocar o nome de quem é o dono do formulário, certo? No nosso caso, vamos deixar com new mesmo, certo? Mas eu poderia colocar quem é o dono do formulário, o proprietário, certo? Bom, aí eu tenho aqui a questão dos destructors. Não fico mais sem nada. Eu tenho que colocar o nome do objeto. Opa, é para o outro lado. Ponto. Certo? Que vai destruir o objeto. Acho que aqui é a melhor free instance.
ok? E aqui, quando eu for mostrar o formulário, aqui no caso, peça dados país, então eu vou fazer a consulta países ponto show modal, que vai mostrar o formulário. Consulta estados ponto show modal. E aqui embaixo faltou de cidades, a consulta cidades ponto show modal. Tranquilo? A gente vai salvar esse camarada. Como que a gente chama esse cara? O Inter. No nosso gerente aqui, para mim poder utilizar esse cara, eu preciso declarar ele aqui. O Inter. Ok? E eu vou precisar criar esse cara aqui. Tá certo? Preciso criar esse cara, né? Aqui, nós vamos ter uma regra que nós vamos usar em todos os formulários, que nós vamos ter um meio de comunicação do formulário com... todo formulário vai precisar de um método que a gente vai usar para se comunicar com ele. E esse método nós vamos chamar ele de conheça objetos. Então, eu vou ter sempre uma procedure chamado conheça objeto, certo? Que eu vou ter que passar alguma coisa que vai ser passada para ele, certo? Mas, de qualquer forma, aqui dentro, pode ser dentro do private aqui, que eu não vou herdar o gerente, porque ele vai ser um formulário único, não vou ter nada que ele vai fazer, né? Então, eu vou dizer lá que eu vou ter uma inter, vou ter a interface, que é do tipo inter, certo? E o que vai acontecer? Então, vou colocar aqui, ó, vou chamar de p inter do tipo inter, que eu vou passar aqui como parâmetro, certo? Primeiro parâmetro. Então, dou um Ctrl Shift C e vou dizer que a inter vai receber o p inter. Tá certo? Então, a interface chegou até aqui, né? Aí eu vou ter a seguinte situação, vamos dizer assim, eu venho aqui, vou clicar aqui no país, ele vem lá, menu item 2, ponto clique, aqui que apareceu, certo? Vou chamar a inter, ponto, peça dados, países, certo? Volto para o formulário, venho aqui no cadastro, estados, ó, ele veio, item 1. Vou colocar a inter, ponto, peça dados, estados. Volto, venho aqui, venho até cidades. E vou colocar lá, a inter, ponto, peça dados, cidades. Ok? Supostamente eu teria que chamar o conheça objetos, nós vamos passar a trabalhar com conheça objetos, mas aqui no caso, em particular, não tenho ainda o conheça objetos. Depois nós vamos inserir e vamos colocar ele para manter no padrão. Beleza? Joia. Aqui tem duas situações, né? Geralmente, o formato convencional que vem da linha do Isaías Camilo Boratti lá, nós vamos fazer primeiro do jeito dele e depois vamos fazer num outro formato já ajustado, tá? O que é que tem aqui? Eu vim aqui, vou criar uma nova unit aqui. Nessa nova unit, eu vou colocar o uses aqui, vou colocar o gerente e vou colocar o inter.
Até aí tudo bem. Type, vou chamar ela de aplicação, que é um class. Aí eu vou ter private, protected e public. Até aí tudo bem, né? Eu vou vir aqui, vou dizer que eu vou ter aqui um gerente do tipo, que tipo? T gerente. E vou ter uma inter do tipo inter. Vou ter o constructor, crie objeto, ter destructor, destrua-se, e vou ter a procedure, execute-se. Certo? Venho, vou dizer que um gerente recebe T gerente ponto create, onde aqui eu vou deixar como new uma inter recebe inter cria objeto. Eu vou ter o destructor um gerente ponto free instance e vou ter uma inter ponto destrua-se. E aqui eu vou ter um gerente ponto quase. Quem que eu estou usando lá no gerente? Ah. Quem que eu estou usando, gerente? Quem que eu vou passar aqui como parâmetro? Uma inter. Aí eu vou fazer um gerente ponto show modal. Eu tenho show e show modal. Qual que é a diferença entre show e show modal? O conceito modal é o conceito de que eu tenho que executar, terminar aquele lá para poder fechar. Quando eu dou um show, eu posso abrir vários, só que eu corro o risco de ficar por trás alguma coisa. Então, a gente usa a ideia de trabalhar com show modal, formato modal, que é dito. Tá? Bom, muito bem. Então, vou chamar esse cara de quem? O aplicação. Tá, então eu vou ter que ir lá no meu projeto. Opa! Faltou uses aqui. Meu Deus! É quem aqui? O consulta países, não piás. O consulta estados. O consulta cidades. Compila. Esse é o código que foi gerado, como sempre, pelo Lázaro, certo? Ok? Só que esses camaradas aqui, a gente não vai utilizar. Nós vamos usar o uses aqui, onde eu vou ter
Quem? Quem que eu preciso ter aqui? Na verdade eu preciso do form pi ali, mas vamos deixar aqui. Eu vou botar var a aplicação do tipo aplicação e eu vou ter lá a aplicação recebe aplicação ponto crie objeto. Eu vou ter a aplicação ponto execute-se e vou ter a aplicação ponto destrua-se. Ok? Aqui eu paro. Aqui eu salvo. E compilo. Vixe. Vamos debugar. Opa. Teve um problema na criação dos objetos. A classe exception, a mensagem Win32 não foi possível encontrar a classe da janela. Linha 217. Ele não conseguiu criar o objeto, na verdade. Vamos tirar o new dele. Isso aqui não tem a ver. Tem a ver, sim. Está se perdendo em algum lugar. É nosso horário? Nossa próxima aula é? Sexta. Sexta. Ficou
cruel essa nossa aula, né? Sexta. Mas vamos lá. É depois do intervalo. É isso? As duas primeiras? Nas duas primeiras? Deixa eu ver. Ah, menos mal. Sexta-feira eu trago essa parte funcionando, tá? Tudo bem? Beleza, então.